medidas contra o vandalismo, a votação da lei contra o vandalismo, assim é que está correto. Os parlamentares aprovaram esta lei com penas, Dr. Lindo Bernardo Tito, consideradas altas, vão de 3 a 25 anos. Sabe, eu fiquei muito preocupado com a abstenção da UNITA, porque o sentido da abstenção em qualquer parlamento é o da viabilização de uma iniciativa de seu adversário político. E vou dar um exemplo claro. Se tivéssemos uma maioria relativa do MPLA e que a UNITA se abstivesse, esta lei seria aprovada. O voto de abstenção para os parlamentos é viabilização política. E o voto que não viabiliza é o voto contra. Minha tristeza é ter acompanhado esse voto de abstenção da UNITA, quando devia ser um voto contra, claro, de rejeição dessa iniciativa. Foram 64 abstenções. Ok. Em segundo lugar, nós não precisamos de leis que cada vez mais vão limitar o exercício dos direitos fundamentais. Nós precisamos de leis que cada vez mais abrem o exercício dos direitos fundamentais e protegem um Estado democrático de direito. Mas neste caso, esta qual seria lei, a solução? Doutor? não, esta lei, deixa-me só lhe dizer, esta lei foi feita numa perspectiva, obviamente, de atacar o direito à manifestação. E ponto final. Porque o nosso Código Penal responde todas as penalizações constantes exatamente nesta lei. Não há sequer situação que essa lei não prevê que o crime de dano previsto no Código Penal não responde. Não tem pior do que isso. Porque um crime de dano é um crime patrimonial. Você não pode punir um crime patrimonial. Não há sequer uma política legislativa, uma política criminal que vai punir um crime de dano a 25 anos de cadeia. Não é possível isto. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a transformar o nosso Estado Democrático de Direito num Estado de terror, um Estado de medo. Isso não pode. O que nós devíamos fazer, Leda, é leis que punem aqueles que querem subverter o Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito. A lei daquelas instituições que não cumprem o direito à manifestação. Doutor. Claro, porque o que é que vai acontecer? Qualquer manifestação que for realizada, por mais ordeira que seja, vai ser tida como aquela que vai violar o tal património. E vai acontecer o quê? Indução de indivíduos que podem criar confusão e os organizadores serem responsabilizados. Ou seja, não há no mundo uma lei, por mais especial que seja esta lei, reconhece que tem uma penalização de um crime de dano nessa dimensão. Há uma desproporcionalidade. A pena de morte, isso não é possível. Ou seja, quem matar alguém leva uma pena máxima de 25 anos, mas quem partir, por exemplo, um busto de quem quer que seja, leva 25 anos. Nós não estamos exatamente num Estado democrático, nós estamos a fazer leis para quem, afinal? Para punir apenas. Eu gostava um dia que esse Estado aprovasse a lei que punisse aqueles que deixassem de cumprir decisões judiciais. Por exemplo, uma decisão do Tribunal Constitucional que não fosse cumprida, seja por quem que fosse, tinha que ser punido. E essa lei tem que ser aprovada o mais cedo quanto possível. Obrigada. Doutora Balixionga, quero ouvi-lo também em relação a isso. Está aprovada a lei contra o vandalismo. As penas são consideradas elevadas e foi aqui também dito pelo doutor Lindo Bernardo Tito, que diz que, por exemplo, esta lei vem atacar o direito à manifestação. Que visão é que tem e que notas é que nos pode dar sobre isso? Leda, há uma coisa que eu gosto de fazer, que é ler os documentos. Ler os documentos é importante. Depois, fazer aquilo que se chama um pensamento global para a atuação local. É verdade que nós não temos nenhuma legislação no mundo que tenha, para os crimes de danos, uma penalização até 25 anos, é verdade, mas nós temos alteração legislativa sobre os crimes de vandalismo em muitos países do mundo. Vou dar 2 exemplos, França e Brasil. Onde, claro que as penas não são de 25 anos, mas as multas, no nosso caso em concreto, ultrapassam uns 15 milhões de kwanzas. Mas, Leda, eu não vou dizer muita coisa. Primeiro,
O próprio relatório de fundamentação é claro em relação a essa questão. Eu não consigo relacionar a manifestação com vandalismo, a menos que entremos também para um Estado democrático onde o exercício de direitos e liberdades fundamentais não preveja deveres. Mas alguém que se vai manifestar, e a manifestação na nossa lei tem de ser pacífica, sem armas, vai, por exemplo, atear fogo a um autocarro. É manifestação isso? Vai partir, vai destruir patrimônio? Leda, nós precisamos ler a lei, primeiro porque ela é escalonada. Nós não estamos a falar que são 25 anos completamente já. Sim. Nós estamos a falar de escalonamento, mas nós temos aspectos aqui que não estão cobertos pelo Código Penal. E a questão é que nós precisamos... Aliás, os relatórios policiais dizem que essa questão do vandalismo quase que ultrapassa o vandalismo, vai para a sabotagem. E, portanto, do ponto de vista da prevenção geral, é preciso sermos mais rigorosos e mais repressivos. Leda, vou dar 2 exemplos para terminar. Não é, e do ponto de vista da opinião, já sabem que eu, por exemplo, sou a favor da pena de morte. E não é por causa de existir pena de morte nos Estados Unidos que é um Estado menos democrático. Não é por causa de existirem penas que vão para cima de 100 anos, do ponto de vista do cúmulo jurídico, que faz do Brasil um país não democrático. Então nós temos que ter aqui alguma responsabilidade. Nós ouvimos os números dos governos provinciais sobre os vandalismos. Fruto da responsabilidade que temos, Dr. Bali, também com o tempo, vou aproveitar para pedir... Bem, lamentavelmente, Leda, nós na segunda-feira celebramos o dia, no dia 15 foi o dia das competências juvenis, e eu penso que nós somos um país jovem que precisa crescer e precisamos apostar na juventude. Eu já disse, e penso que o Ministério da Juventude e do Desporto vai nesse caminho, nós podemos ser uma potência do ponto de vista da indústria desportiva. Partilhar 2 obras, a primeira é de Hamilton Santos, Levanta-te, um angolano que fala sobre a necessidade e os caminhos para sermos resilientes. Depois, Leda, o problema das drogas, o prazer e o mal, uma filosofia das drogas, que nós precisamos que os nossos jovens sejam educados para evitarem o caminho da droga. Obrigado. Obrigada, Dr. Bali. Dr. Lindo Bernardo Tito, o seu minuto. Minuto. Bom, o minuto vai para a minha cidade, Saurimo, que está de luto. Pela morte de 4 crianças, seguida ao suicídio do autor dessas mortes. Eu não conseguia acordar naquele dia com bastante disposição, quando tomei conhecimento de que um indivíduo, por maior dificuldade que passasse, por problemas diversos que tivesse a viver com a sua esposa, teve coragem de tirar a vida a seus próprios filhos, 4 filhos, em seguida a sua própria vida. E eu solidarizo-me com a mãe e com toda a família, lamento as mortes, mas eu digo que para aquele espaço territorial é uma questão que aconteceu pela primeira vez. Nunca tinha acompanhado até aqui onde eu estou com meus 50 e poucos anos. Muito obrigada, Dr. Lindo Bernardo Tito. Obrigada, Dr. Bali Chionga, pelas vossas presenças aqui na revista Zimbo, da TV Zimbo. Senhor telespectador, deste modo concluímos a revista de hoje.